Mas eu queria ouvir do doutor Ricardo Valentim o porquê da necessidade deste decreto no atual momento. Tendo em vista que a gente tem um decreto ainda em vigor do toque de recolher, né, que foi decretado por 15 dias. Esse decreto anterior do toque de recolher não foi suficiente, não foi uma medida suficiente para evitar, por exemplo, o fechamento mais impactante aí dos estabelecimentos, doutor? Excelente, vamos lá. Eu vou fazer primeiro uma pequena contextualização, se vocês me derem o espaço, para a gente entender em que ponto a gente está, né? Existe um comitê científico, que é um comitê da CESAP. Esse comitê ele é presidido pelo professor Cipriano. Eu chamo de professor porque ele é colega, aposentou-se pela universidade, mas até hoje ainda assim, sempre vai ser professor, né? Então ele é presidido pelo professor Cipriano. Que é secretário estadual de saúde. Que é o atual secretário estadual de saúde e é um grupo bastante diversificado, com vários níveis de formação. E isso é muito importante, né? Então é um grupo muito qualificado e pessoas muito qualificadas. E aí nós viemos fazendo um estudo desde essa segunda, assim, como podemos dizer que é uma segunda onda, né? Viemos monitorando principalmente desde o período eleitoral, que a gente sabe que houve uma explosão, um aumento significativo de casos em todo o Brasil, porém uma diferença. Nesse período que houve esse movimento para chegar nessa segunda onda, aqui mais ou menos no mês de novembro, né? Houve um aumento dos novos casos diários, mas isso não foi refletido diretamente na ocupação de leitos, nem no número de óbitos. Principalmente quando a gente faz um recorte de novembro, dezembro e compara com o meio do ano. Janeiro você começa a ter um decaimento, só que semana pré-carnaval, né, que é uma semana que a gente sabe que aqui no nosso estado existe um movimento muito forte no litoral, principalmente o litoral da região metropolitana, onde tem as praias mais famosas, como Pipa, São Miguel do Gostoso, e aí vai todas essas praias que ficam do litoral norte até o litoral sul. Então, depois desse período, nós observamos, né, um aumento expressivo do número de novos casos. E nós chegamos, 2 dias depois do carnaval, eu acho, a ter mais de 1.300 casos no único dia. Foi o maior recorde. E isso, o que a gente está vendo hoje nas internações, é fruto disso. Todos os municípios da região metropolitana tiveram taxa de transmissibilidade acima de 1,30. Ou seja, para cada 100 pessoas naquele período que estavam contaminadas, elas chegaram a contaminar outras 130. Então, existe um dado estatístico que aí a gente não pode fugir, porque isso é no Brasil e no mundo todo, não é só no Rio Grande do Norte. Que de 15% a 20% dessas pessoas contaminadas, elas vão apresentar sintomas. Então, você vai ter uma parte que vai ser leve, uma parte moderada e uma parte grave. Então, essa parte desses milhares de pessoas, quando eu falo milhares, são mais de 10 mil, 15 mil pessoas contaminadas nesse curto espaço de tempo, estão internadas hoje. E o que é que a gente vê, que é mais preocupante, é que o Estado, junto com os municípios, Natal, eu sempre tenho esse cuidado de falar, porque parece que é uma voz do Estado, não é uma voz do Estado. O Comitê Científico, isso precisa ficar muito claro, o Comitê Científico ele é autônomo, não tem vínculo com o Estado, é um grupo de professores da universidade, outros que são técnicos. Por exemplo, Jussiano é um que está lá falando pela área de comunicação, inclusive apontando, fazendo críticas com relação à comunicação do Estado, que vem melhorando ao longo do tempo. Então, o Comitê Científico ele se posiciona em várias áreas, né? E é um comitê autônomo que apontou, por exemplo, quando a gente faz o estudo, a gente observa um aumento significativo de óbitos e de novos casos. Mas o principal que fez o comitê realmente recomendar ao Estado, e a decisão é do governo, não é do comitê, o comitê ele é técnico. Então, como técnico que nós somos e ocupamos esse espaço lá, nós não podemos nos furtar de orientar o gestor, seja do Estado ou dos municípios, quais são as melhores medidas para tentar reduzir esse número de casos. Então, o que é que a gente tem hoje? Hoje nós temos 140 pacientes numa lista, esperando leitos de UTI, esperando um leito de UTI, são mais de 10 pacientes disputando um leito. Temos que do carnaval para cá, mais de 88 pacientes foram a óbito, sem ter acesso adequado a um leito de UTI, ou seja, eles morreram nessa lista, esperando chegar a vez dele e não chegou. Então foi cancelado o pedido de internação porque ele morreu antes de ser internado, ou seja, é uma situação realmente alarmante. Então assim, ninguém gosta de fazer
mostrar dados negativos. Eu, pelo menos, prefiro ir com os dados positivos, porque eles são importantes para o setor produtivo, é importante para a sociedade. Então, com base nesses dados epidemiológicos, que a gente olha para óbitos, taxa de transmissibilidade e novos casos diários, e também a questão das internações, o comitê disse não tem mais como, por exemplo, a gente manter somente essas medidas, porque elas não estão sendo suficientes. E não foram suficientes por várias questões que depois a gente ainda vai fazer análise e estudo sobre isso. Mas a principal foram as dicotomias que a gente observou entre o decreto do Estado e os decretos dos municípios. Então houveram vários desalinhamentos, não só do município A ou do município B, mas vários municípios imprimindo ou publicando decretos diferentes.